A Caverna do Dragão, um desenho dos anos 80, nos contou uma mentira. Tudo o que você sempre acreditou sobre aquela história, além de não ser verdadeiro, foi feito de propósito. E o mais chocante é que isso diz mais sobre você do que sobre o desenho. Você está pronto para ouvir essa versão dessa história que foi invertida? Você se lembra, não é? 6 crianças, perdidas, em um reino mágico, lutando para voltar para casa. De um lado, um guia sábio, o mestre dos magos, que lhes dava missões para encontrar o caminho. Do outro, o vilão assustador, o Vingador, que fazia de tudo para impedi-las. Por mais de 30 anos, essa foi a história que nós compramos. Mas e se a gente tivesse entendido tudo errado? E se o mocinho fosse o vilão? E o vilão fosse, na verdade, um aviso? Uma alerta para nós? Vamos olhar mais de perto. Uma análise detalhada dos 27 episódios revela um padrão muito, mas muito perturbador. O Vingador, aquele ser esquelético montado num pesadelo alado, com poder para destruir castelos inteiros, nunca matou ninguém. Ele assustava, ele ameaçava, mas suas aparições eram quase sempre para alertar. Em um episódio específico, se você tirar a música de suspense e ler os lábios dele, ele parece gritar: "Não voltem! É uma armadilha!" Mas a música sobe. As crianças correm apavoradas e caem direto no perigo que ele tentou evitar. Agora, vamos falar do Mestre dos Magos, aquele velhinho simpático, de voz mansa e sorriso no rosto. Ele alguma vez realmente a salvou. Pense bem, ele enviava crianças, algumas com apenas 8 anos, para enfrentar dragões e demônios. Ele chegou a usar uma delas como moeda de troca numa negociação. E o mais estranho, sempre que a situação ficava realmente perigosa, ele simplesmente desaparecia. Em um frame quase imperceptível, que dura menos de 2 segundos. Depois de mais um plano falho de fuga, o mestre dos magos, sorriso sutil, quase satisfeito. Parece que ele não queria que elas escapassem. Ele não era o mentor. Ele era o carcereiro. A pergunta é, por que a gente não viu isso antes? Por que confiamos cegamente no sábio de barba branca e sentimos tanto medo do monstro assustador? É o que vou tentar responder nessa segunda parte do vídeo. Nos anos 50, um filósofo japonês chamado Mokichi Okada deu um nome para isso: a barreira, que ele escreveu sobre ela em um de seus ensinamentos denominado Teoria de Intuição. Vou deixar o link do vídeo no card. Ele descreveu assim: essa é uma barreira mental, invisível, construída com tudo que aprendemos desde pequenos nos desenhos que assistimos, as notícias que lemos, as tradições que seguimos, o nosso medo do que é diferente. Essa barreira funciona como um filtro que distorce a realidade. Ela nos faz confiar em aparências familiares e rejeitar o que é novo ou desconfortável. Okada dizia que para enxergar a verdade, precisamos nos tornar o eu do momento. Ou seja, observar as coisas sem preconceitos, sentindo a nossa primeira impressão pura, antes que o filtro mental entre em ação. Mas nós raramente fazemos isso. Vivemos olhando o mundo através das grades dessa barreira. E é exatamente aqui que o desenho encontra a nossa vida. A mesma barreira que nos fez acreditar que o mestre dos magos era bonzinho é a que nos faz engolir discursos prontos de políticos, aceitar a palavra de autoridades, sem questionar, ou até mesmo permanecer em relacionamentos que nos prendem, mas que parecem normais por fora. Nós tememos o Vingador na tela, e tememos a pessoa que pensa diferente na vida real. Obedecemos ao mestre na ficção, e obedecemos a sistemas que nos oprimem, sem nunca perguntar o porquê. O desenho não era só uma história, era um treinamento para aceitarmos a nossa própria prisão com um sorriso, enquanto fugimos com medo de quem talvez esteja tentando nos libertar. E agora que você sabe disso, não tem como desver. Não dá para voltar para a mentira confortável. Mas isso não significa que você precisa sair por aí quebrando tudo. A maior revolução é a que acontece por dentro. É começar a fazer a pergunta que nunca te ensinaram a fazer. Quem se beneficia se eu continuar acreditando nisso? Olhe para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para suas crenças mais profundas. Onde existe um mestre dos magos te enganando com um sorriso?
onde existe um vingador tentando te desarmar não para te machucar, mas para te proteger. Tabitha! Dê algo. E você tá fugindo com medo? A barreira só continua de pé se a gente continuar alimentando ela. A boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo. Veja as coisas com seus próprios olhos, não por um ato de rebeldia, mas por um ato de busca pela verdade. Mokichi Okada disse algo simples e profundo. Todas as coisas se movem. Você não é a mesma pessoa que era ontem. O mundo não é o mesmo. E a prisão que te prende hoje pode ser feita de grades de mentira que só existem na sua cabeça. A saída não está em encontrar um novo mestre para seguir. A saída está em aprender a ver o mundo sem a barreira. Um passo de cada vez. Um olhar de cada vez. Um insight por vez. O desenho da Caverna do Dragão acabou há muito tempo. Mas a sua história, ainda está sendo escrita. Escreva o resto dela com os olhos bem abertos. A verdade não precisa de um rosto bonito para existir. Ela só precisa da sua coragem para ser vista além da barreira. Não julgue pela aparência. Assista o ensinamento de Okada. Se desejar, o link tá aí no card. Até o próximo vídeo.